trabalhando nele faz alguns anos já, desde que eu comecei no Monte Sinai, e como eu fiz ele meio assim, by side, então ele foi ficando meio para trás, mas eu achei interessante trazer ele para discutir aqui, porque ele tem algumas similaridades com a doença de Parkinson e os fatores genéticos associados com Parkinson, e aí eu achei interessante trazer. Então, esse tema aqui, por favor, fiquem à vontade para interromper. Eu acho que essa apresentação aqui ela pode ficar um pouco complicada, porque ela envolve um monte de coisa. Então, você pode me parar se algum ponto ficar meio complicado de entender. Então, aqui vai incluir diferentes temas, né? Então, vai incluir variantes estruturais, que eu vou comentar mais para frente. Aí eu vou tratar sobre uma região específica do genoma 17, no cromossomo 17, desculpa, em que a gente tem esse gene que está relacionado com essa doença, essa paralisia supranuclear progressiva. E também tem dados de sequenciamento de reads long. Então, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, para começar, vou introduzir o que seria essa doença, né? Então, a paralisia supranuclear progressiva, ou PSP, como a gente chama, é uma doença neurodegenerativa que afeta desde movimento, também alterações de comportamento e redução de cognição. A doença recebe esse nome devido a um dos sintomas, que é relacionado com o movimento dos olhos. Então, pacientes de PSP eles têm dificuldade de mover os olhos para cima e para baixo, e esse é um dos sintomas iniciais da doença. E isso ocorre devido à região do cérebro que é afetada. Então, é o midbrain que é afetado nessa doença, e essa região é que ela é responsável pelo esse movimento específico dos olhos e também afeta o equilíbrio e agilidade do paciente. Então, o nome vem desse movimento específico dos olhos. Essa doença ela, foi descrita relativamente recentemente, né, em 1960, na década de 60, e ela também é conhecida como síndrome de Richardson, devido a um dos nomes dos pesquisadores que descreveram ela. Os sintomas geralmente começam, né, em torno de 65 anos de idade, sendo mais comum em homens que em mulheres, e PSP é uma doença rara, então ela tem uma prevalência de 5 a 6 indivíduos a cada 100 mil. No entanto, a idade é um fator de risco, então o risco aumenta com idade, chegando a 15 indivíduos, cerca de 15 indivíduos a cada 100 mil, em idades entre 80 e 99 anos. O que é interessante para nós, nesse caso, é que PSP também é uma doença que compartilha vários sintomas com a doença de Parkinson, né? Por isso ela é classificada como uma forma de parkinsonismo, e ela é o parkinsonismo mais atípico, mais comum que a gente conhece. O diferencial do PSP com relação ao Parkinson é que a doença ocorre, os sintomas iniciais, você já observa quedas frequentes do paciente, e além disso há muita lentidão nos movimentos e rigidez que ocorre de forma simétrica, enquanto que em Parkinson geralmente observa-se de forma assimétrica. Além disso, uma vez após os sintomas iniciais, o paciente tende a, em cerca de 8 anos, acabar em cadeira de rodas e em torno de 10 anos acaba falecendo, muitas vezes por resultados de complicações secundárias à doença. Então, em termos genéticos e em termos de patologia, há um gene que é muito importante nessa doença, que é um gene chamado MAPT. Esse gene está localizado no cromossomo 17 e ele é responsável por codificar uma proteína chamada Tau. E o depósito anormal dessa proteína no cérebro ela é tóxica e acarreta a lesão, né? Então, essa presença de Tau, ela também ela caracteriza um grupo de doenças maiores, conhecidas como taupatias, que incluem, além de PSP, inclui outras doenças como a doença de Pick's, doença de Alzheimer, degeneração córtico-basal, entre outros. Então, esse acúmulo, como a gente pode ver aqui nessas fotos aqui, é uma característica de várias doenças degenerativas, né? E como que funciona, né? O que acontece aqui nesse acúmulo? Então,
essa proteína tal, ela é responsável por, uma das funções dela, é promover a estabilidade desses microtúbulos. Então, no cérebro, a gente tem um neurônio, e esses microtúbulos, eles promovem a estabilidade do axônio. Então, o que acontece é que a proteína tal, ela tem esses domínios, que a gente pode ver nessa figura, e esses domínios específicos se ligam no microtúbulo e promovem a estabilidade da estrutura. O que acontece nesses casos das doenças é que a proteína tal ela se torna hiperfosforilada e ela acaba perdendo a afinidade de ligação ao microtúbulo, e isso acarreta em duas coisas. Primeiro, a desestabilização da estrutura, e segundo, ao acúmulo de proteína, da proteína tal. Então, o que acontece é que a proteína tal se agrega e ela acaba formando estruturas específicas, né, como esses emaranhados neurofibrilares, ou NFTs, que, em combinação, né, entre esse acúmulo e a desestabilização dos microtúbulos, acaba acarretando na interrupção do transporte axonal e comunicação neuronal. Então, é uma das causas das doenças neurodegenerativas, nesse caso. Então, como eu falei, a proteína tal, né, ela tem esses domínios de ligação. Então, aqui eu estou mostrando a estrutura do gene. Cada caixinha aqui seria um exon. E são conhecidas 6 isoformas desse gene, né? Então, e essas isoformas são definidas basicamente pela inclusão ou exclusão dos exons 2 e 3 nessa região N-terminal, e pela inclusão ou exclusão do exon 10 nessa região de domínio de ligação ao microtúbulo. E a gente tem duas classes de isoformas. Então, uma seria as isoformas 3R, onde você não tem o exon 10, e é 3R porque você tem, no final, 3 domínios de ligação ao microtúbulo, enquanto que as isoformas que incluem o exon 10, elas são conhecidas como 4R, porque ela tem 4 domínios de ligação. E, em termos de doença, a gente pode observar que tem características diferentes de quais isoformas são mais comuns dependendo da doença. Então, por exemplo, para a PSP, que é o que a gente está discutindo aqui, observa-se mais isoformas com 4 repetições do que isoformas com 3 repetições. Isso em pacientes, né, de PSP. Enquanto que outras taupatias, como o PIX, é o contrário, você tem mais isoformas do tipo 3 do que do tipo 4R. Enquanto que Alzheimer não se observa nenhuma diferença específica, então você tem geralmente o mesmo nível das duas isoformas. Então isso também é usado como classificação entre os tipos de taupatia, dependendo de qual tipos de isoformas do gene MEPT são mais comuns. Então, voltando no PSP, então como PSP é uma doença, uma taupatia dessas que trabalha com essas 4 repetições, é esperado que mutações, né, no exon 10 ou mutações que afetem o splicing do exon 10 sejam relacionados com a doença, né? Então, de fato, são várias variantes já são conhecidas estando associadas, causando essa doença, mas nesse caso essas variantes são variantes mais raras, né, e elas estão relacionadas com formas familiares da doença, que não representam a maior parte dos casos. Então, a gente pode ver aqui, nessa ilustração, várias variantes que são relacionadas a essa doença no exon 10. E a gente pode ver também que várias dessas variantes também estão relacionadas com outros tipos de doenças, como também a demência frontotemporal. No entanto, quando a gente pensa em termos dos casos mais comuns da doença, né, a gente não tem essas variantes com penetrância total, né? A gente tem variantes comuns que aumentam o risco, né? E esse risco para PSP ele não se restringe somente ao gene MEPT, mas a toda uma região maior que inclui o gene MEPT, que é esse locus, né? O locus 172131. E nesse locus é uma região de aproximadamente 4
na população, esse locus se apresenta em dois haplogrupos específicos, que é caracterizado por uma inversão, e essa inversão é cerca de 1 megabase. Então, na população, a gente tem o haplogrupo H1, conhecido como H1, que seria a direção direta, né? E a gente tem o haplogrupo H2, que tem essa região invertida. E essa região invertida inclui o MAPT. Então, MAPT, entre outros genes aqui, eles estão invertidos, e além disso, há diversas duplicações, aqui, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que tornam essa região genômica bastante complicada em termos de quando você tenta mapear variantes e achar associações. Então, mas essa separação da inversão é um do grande diferencial, e ambas são relativamente comuns na população. O que já foi feito anteriormente foi estudos de WOS, né? Então, usando dados de várias amostras e testando, né, os SNPs que estariam associados com a ocorrência da doença, foi mostrado que esses haplogrupos, né, essa inversão, corresponde ao principal fator de risco para a PSP, sendo que os indivíduos que têm esse H1, que é o não invertido, eles têm cerca de 5 vezes mais chance de ter o PSP comparado com o haplogrupo invertido, H2. E aqui a gente pode ver os SNPs, né, que estão associados, que seria o resultado do DWOS. Ricardo, só para esclarecer aqui, por exemplo, quando você fala da inversão, você está falando que tem toda uma área do genoma que as bases estão todas invertidas, tipo de traço para frente? Quão grande é esse pedaço, essa inversão? É uma região de 1 megabase. 1 milhão de bases, né? 1 milhão de bases que está totalmente invertido. Lógico que com a evolução, né, acumulou-se algumas variantes específicas e essas regiões invertidas elas não se recombinam. Então, não é observado recombinação nessa região. Então, elas dividem exatamente, se observa exatamente separado. E o que a gente observa no DWOS aqui são basicamente os SNPs que são específicos, né, de um ou de outro haplogrupo aqui. E quando a gente faz associação, a gente acha essa associação. Então, é isso, exatamente invertido. Além disso, quando a gente ajusta, procura por, além desse risco da inversão, um sub-haplotipo aqui da direção não invertida do H1 também apresenta um risco aumentado para a doença. Nesse caso que o risco é menor, né, a gente vê uma associação menor, mas aqui uma vez que você ajusta, né, pela inversão aqui, você consegue achar um outro sinal independente aqui também associado. E essa associação aqui ela vem mais relacionada com o gene MAPT, como a gente pode ver aqui a localização do SNP. Então, tem dois fatores de risco aqui que a gente pode observar, né? Primeiro, a inversão, que aumenta 5 vezes, e a gente tem essa outro subgrupo entre esses indivíduos que também tem um risco aumentado, mas está vindo de outra causa. E para entender melhor esses haplogrupos, né, estudos anteriores, esse aqui é um estudo de 2008, eles tentaram observar, né, como que essa inversão surgiu. Né? Então, eles compararam o sequenciamento do genoma humano com o genoma de outros primatas, e a gente pode observar aqui, né, então, a gente tem a árvore filogenética aqui, e essas setas, elas representam inversão. Então, o que eles observaram é que inicialmente a sequência ancestral ela tinha a direção invertida, e aí né, ela passou durante a evolução aqui, e cerca de 2,3 milhões de anos atrás ela ocorreu, somente específico em humanos, e gerou, né, o grupo de H1 e o grupo H2. E hoje em dia o H1 é o mais comum do que o H2, pelo menos em humanos. E o que é interessante observar é que em outros primatas uma inversão similar aconteceu, mas de forma independente, como a gente pode observar aqui nesses pontos aqui em diferentes períodos do tempo. Tem uma pergunta? Ricardo, só para entender,
A inversão ela aconteceu há 7, 8 milhões de anos atrás, é isso? Quando fez a divergência com gorila? Não, a inversão seria esse daqui, 2,3 milhões. Seria a seta vermelha. Esses números aqui, 1, 2 a 4, eles são duplicações. Então, tem regiões grandes aqui que foram duplicadas. Tá, então acontece quando já diferencia humano, dentro de humano, e ela está presente mais em H1, é isso? A forma mais comum na população hoje é o H1. O H2 tem uma frequência menor, mas a sequência original ela tinha o formato do H2, ela tinha a direção do H2. Então, okay. Tá bom, obrigado. Então, como a gente pode ver aqui, tem eventos de duplicação que ocorreram durante a evolução, né? Então, quando a gente olha hoje no genoma de referência, por exemplo, então nesse gráfico aqui eu estou mostrando a região, os genes da região. Essas linhas aqui, elas representam os pontos da inversão. Então, o genoma de referência, quando você pega ele, o cromossomo 17 mesmo, ele tem a direção não invertida, né? E é o que a gente está observando aqui. E aí, o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui, essas caixas escuras e essas linhas, elas representam sequências com alta similaridade entre elas. Então, a linha conecta uma sequência do genoma que tem mais de 90% de identidade de sequência. Então, isso aqui é decorrente da duplicação que ocorreu há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, e a gente observa hoje, então, que o genoma de referência mesmo, o genoma humano, ele tem múltiplas cópias dessa mesma diferentes regiões aqui, né? E quando a gente compara aqui, a gente pode ver que tem regiões, inclusive blocos, né, de 63 mil bases, em que a gente observa mais de 99% de identidade de sequência. Então, ocorreu a duplicação e a gente vê poucas divergências de sequência ainda hoje, né, com o passar do tempo. E isso acarreta em problemas, né, vários problemas em termos de quando a gente faz sequenciamento, por exemplo, de sequências curtas, a gente tenta mapear onde a read vai alinhar nessa região, e como é tudo muito parecido, ela acaba alinhando em múltiplas regiões e a gente não sabe onde colocar. Então, eu vou falar disso mais para frente, mas é um dos problemas que a gente vai tentar abordar aqui nesse estudo. Voltando um pouco mais à parte de frequência, né, de quais frequências são observadas na população, esse aqui é um resultado do projeto dos 1000 genomas humanos, foi publicado em 2012, especificamente para essa região, e aqui a gente pode observar que, usando os dados de sequenciamento de genoma, eles conseguiram mapear diferentes cópias dessas regiões. Então, certos indivíduos eles têm múltiplas cópias de algumas regiões, enquanto outros têm menos cópias. Então, além da inversão, que a gente observa aqui, então, o H1 seria aquela não invertida, né? O H2 seriam sequências invertidas, e foi observado que tem diferentes tipos diferentes haplotipos aqui, com diferentes frequências. E a gente pode observar que certas regiões são duplicadas, dependendo do haplotipo que a gente olha. Por exemplo, aqui a gente tem essa região verde e amarela, que aparece com uma cópia só, às vezes com 2, 3 ou até 4. E assim por diante. A gente tem outras regiões, por exemplo, essa vermelha, azul e verde, que também aparece com múltiplas cópias. E aqui, desse lado do gráfico, a gente consegue ver a frequência dependendo da população. Então, o haplotipo mais comum seria esse aqui, né, pelo menos em europeus, seria 26% dos europeus apresentam essa conformação aqui. Esse de cima, que seria o genoma de referência, representa 10% dos europeus, enquanto que a inversão aqui, o haplotipo invertido, né, ele tem cerca de 18% dos europeus. Isso aqui é interessante porque ele é concentrado numa população específica, né, dos europeus, mais na parte do descendência italiana e tal. E além disso, a gente pode observar que outras ancestralidades elas têm frequência totalmente diferente, né? Então, essa do meio aqui seriam asiáticos, a gente pode ver que ela tem alta frequência para 3 cópias dessas regiões aqui.
enquanto que africanos têm frequência alta para essas outras duas aqui. Então tem essa diferença entre população. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Oi. Só mais uma pergunta. A ausência de frequência desses subtipos aí em populações africanas ou asiáticas é porque falta de informação ou é porque não existe? Não foram observados? Não foi observado, mas pode ser falta de dado também, né? A gente tem poucos dados para essas ancestralidades, mas até então entende-se que não é observado, que é específico de, pelo menos essa daqui, né, da inversão é mais comum em europeus. Porque chama atenção, não tem a inversão nem em africano e nem asiático aqui, né? Essa doença ela é mais prevalente em europeu mesmo? Ela a inversão, na verdade, ela protege da doença. Então, esse grupo aqui, ele tem menos frequência da doença. Eu não sei dizer o quão frequente é a doença nas outras ancestralidades aqui. Pois mas se só 18% tem a proteção, quer dizer que o resto está tudo desprotegido. Pode então, ser. A doença pode ser mais frequente em europeus, mas não deve, talvez não tenha esse dado assim de frequência. É difícil porque ela é uma doença meio rara, né? Então, e a gente não tem muita informação dos outros, muita informação genética de outras populações. Ok. Então, a pergunta que a gente tentou fazer nesse estudo foi responder o seguinte, né? Quais outras variações do genoma a gente consegue encontrar nessa região que possam nos informar melhor, né? Quais os haplotipos específicos que aumentam o risco ou diminuem o risco para PSP. Então, nesse caso, a gente analisou o que a gente chama de variantes estruturais, que por definição seria qualquer rearranjo no genoma que tenha mais de 50 pares de base. Então, a gente pode ter deleções, inserções, duplicações, inversões, elementos móveis, transversões, vários tipos, ou até combinações diferentes variantes desse grupo aqui. Então, tudo isso se encaixa no que a gente chama de variantes estruturais. Então, como a gente está acostumado geralmente a analisar variantes genéticas a nível de base única, né, ou pequenas inserções ou pequenas deleções, nesse caso aqui a gente tenta ver variações maiores, né? Então acima de 50 bases, que pode chegar a milhares de bases. E para identificar esse tipo de variante, a gente geralmente usa sequenciamento de DNA. Então a gente precisa, não dá para fazer com até dá, né? Mas daria para fazer com array, mas a gente com sequenciamento a gente consegue detectar mais tipos de variantes, né? Do que não só deleções e duplicações. Então a ideia aqui é usar sequenciamento de DNA para capturar, né? Dependendo de como as reads alinham no genoma, a gente consegue detectar se ocorreu uma deleção, uma inserção e assim por diante. Então essa é a ideia do projeto. No entanto, como eu falei, a gente tem aquele problema das duplicações do genoma de referência, né? Então, isso é um fator que dificulta a identificação de variantes nessas regiões. Então, nessa figura aqui, eu estou mostrando, quem já viu isso aqui, é o IGV, que é uma forma de você visualizar, por exemplo, as reads alinhando para uma região específica do genoma, né? Então, nesse caso, eu tenho dois datasets aqui, mas eles representam a mesma amostra. A diferença aqui é que quando você olha para esse gráfico de cima, você tem essas barras brancas aqui que representam reads que estão alinhando com qualidade igual a 0. Isso é porque a gente tem no genoma regiões que são muito parecidas, né, regiões duplicadas, então quando o alinhador tenta colocar a read aqui, ela não consegue, ele não sabe onde colocar, porque as regiões são muito parecidas, e aí ela deixa lá com qualidade 0. Então, a gente não consegue informar o que realmente está acontecendo aqui.
o que a gente quer, na verdade, é ter essa situação aqui, que a gente consegue pegar a read e ela vai alinhar e passar a região duplicada e continuar alinhando aonde deve alinhar. Então, isso aqui é o que a gente quer. Então, como eu falei, a gente tem esse problema de essa região específica do genoma, ela tem regiões muito grandes, duplicadas, e quando a gente tenta alinhar reads da Illumina, por exemplo, 150 pares de base, é muito difícil. Várias regiões você não consegue mapear nada, porque as reads não vão alinhar. Então, para isso, a gente tentou utilizar métodos de sequenciamento de reads longas, né? Então, para tentar passar essas regiões de duplicação. Então, essa aqui seria mais ou menos um esquema do projeto. Então, a gente pegou 29 amostras, sendo 20 delas controle, 9 casos, e essas amostras, né, foi coletado o cérebro, o DNA, e foi feito o sequenciamento target, né, não o genoma completo, mas sequenciamento target da região, em que foi feito sondas de longo alcance, de PCR, e amplificado a região de 4 megabases, que a gente tem interesse, e foi sequenciado usando o PacBio. Então, esse sequenciador aqui de reads longas. E aí, como resultado, esse sequenciamento, ele gerou reads, né, de cerca de 6 a 7 mil pares de base. Então, que é bem maior do que uma read curta. E aí, o que a gente fez com essas reads, a gente pegou, alinhou de volta no genoma e usou ferramentas específicas aqui para achar os variantes estruturais nessas 29 amostras. Então, esse aqui seria basicamente o resultado, né? Então, a gente encontrou cerca de um pouco mais de 100 variantes, isso nas 29 amostras. E aqui eu estou mostrando basicamente o número e o tipo de variante. Então, 30 deleções, 38 duplicações e assim por diante. E nesse outro gráfico aqui eu estou mostrando uma representação de todas as variantes encontradas, né? Então, a gente tem a região, então a gente tem esses pontinhos menores aqui que seriam variantes estruturais pequenas, e a gente tem essas barras grandes que seriam variantes estruturais grandes. Então, isso aqui pode ser uma deleção ou uma inversão que a gente observa, né? A read alinhou aqui e a outra parte alinhou aqui com algum sinal de rearranjo. E aqui embaixo eu estou mostrando aquelas regiões que são altamente similares entre si. Então, são as regiões de duplicação. O que a gente observou como resultado nesse dataset aqui é que mesmo com essas reads longas, muito do sinal que a gente observou, ele aparentemente é um sinal, é um falso positivo. Porque quando você observa essas barras cinzas, por exemplo, eu estou mostrando o caso dos variantes estruturais em que você tem os pontos aqui, os que a gente chama de breakpoints, que eles estão fazendo overlap com essas regiões duplicadas. E isso pode indicar que simplesmente a read não foi longa o suficiente para passar a duplicação e a gente pode ter um falso positivo, um sinal que ele acha que ocorreu um rearranjo ali, mas na verdade ele está se confundindo no alinhamento, porque a próprio genoma ele tem duplicações, inversões, e a gente acaba achando esse sinal. Então, se eu filtrar só pelas variantes que não estão dando overlap nessas regiões, a gente acaba com essas variantes vermelhas aqui. Então, essas seriam as variantes com maior grau de qualidade que a gente conseguiu detectar. Então, em seguida, com essas variantes, a gente tentou fazer a associação, né, caso controle, para ver se a gente acha que alguma dessas, especificamente, ela aumenta o risco ou não para PSP. Como a amostragem é muito pequena, a gente tinha 29 indivíduos só, a gente acabou não encontrando nada significativo, né? Então, a estratégia que a gente tomou em seguida foi a seguinte, foi a gente incluir dados públicos vindos de diferentes plataformas de sequenciamento, tanto de reads curtas quanto outros dados públicos de reads longas, e montar um painel de variantes estruturais para o locus. Então, nessa tabela aqui, eu estou mostrando os datasets que a gente usou. Então, por exemplo, quando você pega a sequência invertida do genoma de referência e alinha
contra a sequência não invertida, a gente encontra 31 variantes estruturais. Então, e esses 31 variantes estruturais a gente pode imaginar como sendo marcadores da inversão, né? Porque eles são observados somente na sequência invertida. E aí a gente adicionou também outros datasets vindos de estudos com bastante amostras, né? Como 1000 genomas, NOMAD, você tem acima de 1000 amostras. No entanto, essas amostras elas são de sequenciamento de reads curtos. E aqui a gente pode ver o número total de variantes encontrados, varia dependendo do número de amostras ou do método que foi utilizado, do pipeline que foi utilizado. Pode ver que varia bastante, não é necessariamente correlacionado com o número de amostras. E, por fim, a gente adicionou também alguns conjuntos de dados de reads longas. Mais especificamente, eu foquei em dados em que foi realizado a montagem de novo desses genomas, né? Então, isso aqui são dados de uma amostra só, em que eles fizeram um sequenciamento e aí eles conseguiram fazer a montagem diploide, inclusive, né, de ambos os pais para cada um deles. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, essa amostra aqui, um dos pais foi observado 10 variantes e o outro 6 variantes, e assim por diante. E no final, e aqui a gente tem o nosso dataset, né, as 29 amostras e o número total de variantes que a gente encontrou. Então, a gente montou esse painel, juntou da melhor forma possível, a gente acabou com 356 variantes estruturais. E esse aqui seria todos eles, né? De novo. Então, aqui seria os genes da região e, novamente, os variantes que a gente acabou encontrando no final. E aí, aqui eu estou colorindo pelo tipo. Então, a gente tem deleções, a maior parte seria duplicações, nesse caso que a gente está olhando aqui. E as inserções, elas não têm tamanho, então elas geralmente são só esses pontinhos pequenos aqui, porque as coordenadas dela são basicamente um ponto só, né? Uma região sendo inserida nesse ponto. Então, com esse painel de variantes, o que a gente fez em seguida foi voltar no dataset de reads curtos, mais especificamente um dataset que a gente tem casos de PSP e controle, né, que é o que a gente está interessado, e a gente aplicou alguns métodos computacionais que conseguem genotipar essas variantes do painel usando dados de sequenciamento de reads curtos. Então, daquelas 300 e tantas variantes estruturais, a gente conseguiu genotipar com sucesso 285 nesse dataset aqui de quase 1.700 genomas completos. Dessas 285, 55 tinham frequência maior que 5%, e foi basicamente essas 55 que a gente focou as análises, né, que a gente está procurando variantes comuns. Então, essas 55 a gente pode observar de onde que elas foram encontradas, a fonte delas, de acordo com o nosso painel, né? Então, por exemplo, deleções, a gente vê que tem uma boa parte das deleções que são encontradas somente em dados de reads curtos, tem uma outra proporção aqui de encontradas em ambos os datasets, né? E um número aqui de variantes que são encontradas somente quando a gente usa as reads longas. Mas o que é interessante observar é que, mesmo essas variantes sendo descobertas somente com reads longas, a gente consegue genotipar elas usando reads curtas. Então, a gente consegue reaproveitar o dado, né, dos outros amostras. Então, o que a gente fez foi basicamente isso. A gente genotipou essas 1.658 amostras, que a gente está mostrando nesse heatmap. Então, nesse heatmap, cada linha é uma amostra e cada coluna é um variante estrutural. Então, a gente tem 55 colunas aqui e 1.658 linhas. E as cores, elas representam se o variante estrutural específico ele foi encontrado ou não. Então, se for azul, quer dizer que o variante não está presente na amostra. Se for amarelo claro, que seria essa amostra, ela tem uma cópia da variante. E se for vermelho, ela tem duas cópias. Variante que eu digo aqui, variante estrutural, né? E aqui em cima a gente vê a origem de cada uma dessas variantes, né? Então, em cima aqui eu tenho 4 linhas, representando os 4 diferentes datasets de reads curtas. Essa outra linha aqui seria as nossas 29 amostras. E
essa terceira aqui seria as variantes que a gente encontra quando a gente alinha a sequência invertida contra a não invertida. Então, o que é interessante observar aqui é que essas variantes, elas definem muito bem as amostras. A gente consegue ver claramente a separação entre as amostras aqui, se elas têm ou não essas variantes específicas, né? Então, a gente vê claramente esse grupo grande de amostras aqui, que seria as que não têm inversão. A gente tem esse outro grupo aqui, um pouco menor, que seriam, elas têm uma cópia da inversão, né? E esse outro grupo menor aqui são as pessoas que têm 2 cópias da inversão. Então, a gente conseguiu identificar claramente essa divisão e a gente usou essa informação para fazer a associação com a doença, né? Então, voltando aqui no locus, né, a gente tem de novo aqui os genes, de novo as variantes estruturais, e aqui nesse gráfico embaixo, a gente tem, para cada ponto, ele representa uma variante estrutural aqui em cima. Então, seria o comecinho aqui da barra, se você imaginar assim. E o eixo Y é o menos log 10 do p-value da associação. Então, a gente fez uma associação, a gente tinha 83 casos de PSP contra 368 controles, e a gente conseguiu, com esse número de amostras, identificar várias variantes com associação significativa com a doença. Então, todos esses acima da linha tracejada aqui seriam variantes estruturais com associação, tanto sendo aumentando o risco quanto diminuindo o risco. E aí, quando a gente olhou qual é a correlação entre elas, né, a gente observou que, no fim, a gente estava... elas são variantes que estão marcando a inversão, no fim das contas, né? Então, o que a gente está capturando aqui é aquele efeito de risco, né, de você não ter inversão. Só que aqui a gente está observando que existem diferentes tipos de variação estrutural ocorrendo nesses grupos, não só a inversão, né? Pois bem, então, em seguida a gente tentou, a gente separou, né? Então, o efeito mais forte que a gente encontra é a inversão, ok, já era sabido. Então, e se a gente separar os grupos, né? Se a gente pegar só amostras que não estão invertidas e só amostras que estão invertidas e fazer a mesma análise, né? Para tirar o efeito da inversão. Então, é isso que a gente fez aqui. Nesse gráfico aqui eu estou mostrando somente as amostras que não têm inversão. E nenhuma das variantes atingiu significância, né, após correção aqui, mas a gente consegue observar que algumas têm um sinal ali, né? Pode representar alguma coisa, se a gente talvez aumentar o número de amostras, enquanto que para o grupo de amostras com inversão, a gente aparentemente não tem nada específico que possa sugerir uma associação. Voltando aqui no H1, então, por exemplo, esse ponto aqui, que tem acho que é um p-value até nominal significativo, ele representa, por exemplo, uma duplicação de 217 mil bases. Então, isso pode indicar que, dentre o grupo de indivíduos que não tem inversão, você pode ter um grupo de indivíduos que tem essa duplicação e eles vão ter o risco aumentado para a doença, né, além de já não ter inversão. Mas aqui a gente precisa de mais amostra para chegar no grau de significância que a gente precisa. Ok, então, com essas variantes, a gente também tentou buscar o impacto funcional delas, né? Então, o que é legal desse dataset é que a gente tem um monte de ômica gerada para os mesmos indivíduos. Então, a gente tem o genoma completo, e aqui inclui 3 estudos, o ROSMAP, que é da instituição que a gente está trabalhando agora, da Rush, tem o cohort da Mayo Clinic, que fica na Flórida, e tem o cohort do Mount Sinai. Então, todos esses estudos, eles estudam aging, né, mais especificamente Alzheimer, mas eles têm outros tipos de pacientes aqui também, outros diagnósticos. Para um subset dessas amostras foi realizado a RNA-seq, então tem a RNA-seq para diferentes regiões do cérebro, e aqui a gente vê o N de cada um. Foi realizado também a metilação de histona do cérebro também, então a gente tem aqui para 571 amostras metilação de histona para
para o H3K9AC, e também tem dados de proteômica. Então, eles têm dados de proteômica para cerca de 200 indivíduos e cerca de 8.000 proteínas. Então, o que a gente fez foi buscar a associação, né, entre cada variante estrutural e para ver se há diferença entre esses fenótipos, né? Então, basicamente, a gente fez o que a gente chamou de SV-XQTL, que você pode imaginar aqui, então, a presença, por exemplo, de uma duplicação, ela aumenta a expressão de um gene específico, quando que a ausência, os indivíduos que não têm a duplicação, elas vão ter uma expressão mais baixa. E a gente fez isso para tanto expressão, quanto para splicing, quanto para níveis de acetilação e para proteína. E, então, como resultado, a gente tem isso. Então, voltando de novo aqui, a gente tem o nosso locus, os genes, os variantes estruturais. E aí, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando o efeito, né, primeiramente, dos níveis de acetilação. Então, esse marcador de acetilação, ele é um marcador de promotor. Então, quando você tem maior atividade, você espera ter mais expressão do gene, mais próximo. Então, a gente pode observar aqui, nos indivíduos que têm inversão, né, o H2, há uma série de picos de acetilação aqui que são mais altos para esses indivíduos, e uma série de genes aqui, né, enquanto que para indivíduos sem inversão, a gente tem outros genes aqui, outros promotores, né, com mais atividade. E a gente vê que alguns deles correlacionam com a expressão do RNA mesmo. Então, esse segundo plot aqui seria o nível de expressão de RNA, do EQTL. Então, a gente pode ver que esse gene, por exemplo, o LRRK37A, ele tem uma atividade de promotor mais alta, e também a gente vê a expressão mais alta dele. E a expressão mais alta é nos indivíduos com a inversão comparado com os sem inversão. E aí, o que é interessante notar também é que a gente viu um sinal fraco aqui em relação ao gene do MAPT, que codifica a proteína tal, que eu mencionei no começo. Mas quando a gente olha em termos de splicing, o efeito aqui é bem menor, porque o splicing a gente está medindo pequenas diferenças em proporção, né, de splice específico, mas a gente achou sinal também no gene MAPT. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta meio técnica, na verdade. Como que você consegue o nome do gene para esses dados de metilação de histona? É o gene mais próximo do pico? Nesse caso, a gente nomeia o pico pelo gene mais próximo. Pode ser que a região esteja regulando um gene mais distante, né? Mas na maioria dos casos a gente espera que seja pelo menos o gene mais próximo. Então, esses nomes aqui podem estar um pouco... é difícil, você teria que fazer a validação para ver qual promotor é de qual gene, no fim das contas. Entendi, obrigada. Tá, então a gente fez essas correlações, né, com nível de acetilação, expressão de RNA, splice e proteína. Só que proteína a gente acabou não achando nada significativo, mas isso provavelmente por causa a gente tinha menos amostras, a gente não tinha poder, né, de estatístico. Pois bem, então, focando aqui na parte do splicing, foi um resultado que a gente achou que corrobora o que a gente espera, né? Então, nesses box plots aqui, quando a gente tem 1, representa indivíduos que têm 2 cópias do haplogrupo invertido, são os H2, né? E 00 seria 2 cópias do haplogrupo não invertido. Então, o que a gente observou aqui, indivíduos que têm a inversão, eles têm mais inclusão do exon 3 e menos inclusão do exon 6 e exon 10. O que faz sentido, né? Como eu tinha comentado anteriormente, menos do exon 10, é que PSP é uma doença que você observa mais isoformas com o exon 10. Então, o fato do haplogrupo H2 ser protetivo para a doença, a gente acaba observando menos isoformas com o exon 10, o que faz sentido em termos de função, né?
Então, esse aqui foi o resultado que a gente chegou, em termos de splicing e análise funcional. Como eu disse, isso aqui é um trabalho em andamento, a gente ainda não finalizou tudo, e o que a gente está tentando fazer agora é, pelo menos, escrever um paper para reportar essas variantes novas, né? Porque muitos desses resultados aqui, eles já foram reportados usando SNPs, né? Porque geralmente você tem um SNP que marca, né, essas variantes estruturais. A gente não acabou encontrando o que a gente esperava em termos de um rearranjo específico que explica tudo, infelizmente. Então, como conclusão, né, do projeto até então, a gente fez sequenciamento de reads longas para essa região do MAPT. A gente encontrou variantes novas, variantes estruturais novas, não identificadas anteriormente. A gente construiu um painel de variantes estruturais, integrando tanto dados de reads longas como dados de reads curtas, que a gente mostrou que é possível utilizar esse dado para recapitular dados já gerados, né, regenotipar esses outros dados. A gente realizou a associação, né, com caso controle. A gente mostrou que a inversão é o fator de risco mais forte. A gente mostrou algumas outras variantes estruturais que podem também aumentar um pouco esse risco. E a gente mostrou também que, integrando, né, essas diferentes ômicas, a gente espera mostrar mais informação de forma a entender melhor qual o impacto funcional de todas essas variações. Então, esses são meus agradecimentos, né? Esse trabalho, eu estava no laboratório do Tawfiq Raj, mas esse trabalho foi um projeto do professor John Crary. Ele é um patologista aqui lá no Monte Sinai, né? E ele é especialista em taupatias, estuda bastante a proteína tau, e esse projeto foi ele que propôs e gerou os dados, e eu que trabalhei neles. Então eu achei interessante trazer essa apresentação aqui para o... Esqueci de falar, inclusive, né? Eu achei interessante trazer essa apresentação para o grupo da professora, por causa que esse risco genético nessa região do MAPT, ele também é um risco para a doença de Parkinson. Não é o mesmo nível de risco, né? Não é 5 vezes maior, mas ele é cerca de 1,3, 1,4 risco aumentado para Parkinson. Então, eles compartilham um mecanismo semelhante, não só em sintomas, mas também em risco genético, né? Então, por isso que eu achei interessante. E esse é um problema assim, esse problema de variantes estruturais é um negócio que ainda está evoluindo, né? Eu estou trabalhando nisso há 3 anos e ainda não tem ferramenta boa, sabe? O sequenciamento de reads longas ainda não resolve, por exemplo, como mostrei aqui, ainda não resolve essas regiões muito grandes de duplicação. Então, tem várias coisas que ainda dá para trabalhar e aprimorar em termos de bioinformática mesmo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é isso. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Fantástico. É tanta informação que eu estou processando aqui, não sei nem o que perguntar. Tem umas perguntas, mas antes eu queria abrir para pessoas muito mais especializadas e capacitadas na área bem da bioinformática. Então, Jordano, Gilderlânio, André, vocês querem fazer alguma pergunta? Está aberto para todo mundo. Amanda, Giovana. Alguém quer fazer uma pergunta específica? Talvez eu gostaria de fazer uma, André. Primeiro, assim, agradecer pela apresentação. Achei o estudo muito, muito interessante. Foi bem legal. Parabéns, Ricardo. Uma dúvida, até quando você está dizendo que a questão das reads longas ainda não são capazes de resolver tudo, uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, se houvesse uma combinação, por exemplo, de tipos de plataforma de sequenciamento diferente, por exemplo, Nanopore e PacBio, por exemplo,
ou até mesmo só nanopore, porque, em geral, as reads são mais longas, será que isso ajudaria na discriminação, na caracterização dessa região? Porque o que eu entendi é que isso foi feito com o PacBio, certo? Certo. Não, sem dúvida. Se fosse... Primeiro que esse projeto é antigo, né? Ele o sequenciamento mesmo foi realizado cerca de 5 anos atrás, então a plataforma da PacBio que eles utilizaram é uma das primeiras. Então os dados já não são dos melhores, né? Então, como eu falei, são reads de cerca de 5.000 pares de base e elas não são aquelas... Elas têm uma taxa de erro bem alta. Isso dificulta, né, na hora de fazer a análise. Mas, com certeza, a nanopore está gerando reads bem mais longas já. Né, inclusive, o pessoal fala ultra long reads, né, que pode chegar a mais de milhões de bases. E aí, com certeza, para essa região, ajudaria. Se a gente tivesse bastante dado de nanopore, a gente conseguiria basicamente sequenciar toda a região, passar todas essas regiões duplicadas e saber exatamente o que tem diferente e o que não tem. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Bem, eu tenho uma, assim, é muita informação para mim, mas eu gostei muito. Abre assim uma perspectiva muito grande, né? Fazer um trabalho completo, assim, envolvendo todas as ômicas possíveis. Complementando não, na verdade, pensando no que o Jordano falou, então, se vocês tivessem feito tudo com as 29 com nanopore, talvez vocês teriam um resultado mais barato e talvez mais completo, né, Ricardo? Sim, sem Mas dúvida. aí a informática já está legal para o nanopore? Tá, cada ano que passa, eles melhoram bastante, né? A qualidade e o tamanho das reads. Esse projeto saiu muito caro, eles pagaram muito dinheiro para fazer, nem foi o genoma completo, né? Fazer só uma região, mas era porque era o início da tecnologia mesmo. Não, mas é bom para a gente ver, né? Saber que é bom misturar as 2, 3 tecnologias. Eu tenho tentado fazer isso, mas mais tentei com o PacBio e com Illumina, mas o PacBio foi quase que uma farsa, né? A gente não conseguia fazer aqueles reads tão longos quanto eles prometiam. Mas, enfim. Eu fiquei com dúvida quando você fez os alinhamentos, mas aí é dúvida minha mesmo. Você chegou a usar o GRCH38? Eu não sei se a gente pode dizer H38, HG38 pode? Não sei. Então, para essa análise, eu usei o 37. Eu cheguei até a alinhar ao 38 e ao novo genoma lá, o telomere to telomere, né, que é o genoma completo. Eu não vi muita diferença, pelo menos aparentemente a montagem para essa região está muito boa. Então, o genoma de referência, ele não está quebrado nem nada. Se você alinha uma montagem contra a outra, você vê pouca diferença. Então, sabe por que não sei, eu fiquei muito assim quando eu vi um artigo de 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3 anos atrás, que eles fizeram genomas de pessoas de origem afrodescendente, do Brasil, inclusive, tá? E foi detectado naquele momento muitas ausências de regiões, principalmente repetitivas ou duplicadas, no genoma de referência. Tanto é que agora a gente está reanalisando vários bancos de dados nossos antigos usando esse novo, porque existiam regiões ali muito importantes do ponto de vista de adoecimento mesmo, de doenças genéticas e tudo. E aí você me apresenta aquela tua os teus primeiros slides lá, que não tinha a frequência de algumas daqueles subtipos dessas variantes, que eu não sei como chamar, que estava ausente em europeu, em africano principalmente, e asiático, né?
Aí eu fiquei pensando, será que o Ricardo usou o novo, usou o que tem informação de populações africanas, né? Isso aí com certeza é uma coisa legal fazer. Para essa análise aqui, aquelas 1.000 e tantas amostras que eu usei são praticamente todos europeus. Isso. Então é bem limitado, né? Uma população só. E sem dúvida, se a gente tivesse mais dados de outras populações, a gente vai ver coisa muito diferente acontecendo aí. Pelo menos é o que indica esses resultados aqui, né, anteriormente. Né? Que legal. E aí, deixa eu ver se eu me lembro aqui da pergunta, que eu escrevi um. Tá. Você viu se alguns daqueles haplogrupos H1 e H2, de certa forma, não dá para responder também, né? Se estão associados com população específica, né? Não dá para responder isso pela ausência de dados, né, Ricardo? Essa é uma boa questão. Eu deveria tomar cuidado, porque tem que tomar cuidado aqui, porque essa frequência aqui do H2, ela é meio específica de uma subpopulação europeia. Então, Sabe qual é a subpopulação? É uns descendentes de italiano lá. Tutti piccoli. Então, é importante que a gente... Eu não fiz, mas é importante que eu tenho que voltar aqui e ajustar, né? Para ver se o efeito que eu estou pegando não é só a população aqui. Porque se tivesse mais uma população, uma associação populacional, isso pode ajudar também na clínica, né? E tu vê risco, tu pode fazer riscos aditivos de como se faz para várias doenças que a gente não tem ainda um marcador específico, então a gente faz esses riscos aditivos para tentar aumentar o score, né? E aí eu acharia que seria legal se conseguisse, mas não sei se tem. Uma outra curiosidade, que a minha impressão, quando tu fizeste todas as análises completas dos dados, eu achei que tinha muito pouca deleção nos teus dados, nos 29. Não sei se tu consegue mostrar aí no slide. Mas eu estou errada nessa análise? Aqui? Tem pouca deleção mesmo, 30 deleções. Mas talvez uma outra coisa é que as deleções, os efeitos deletérios, quando eles são muito fortes, do ponto de vista de doenças monogênicas, por exemplo, você tem um aborto espontâneo, né? Porque tem aquela máxima que diz que o genoma humano ele suporta duplicação de material genético, mas ele não suporta perda de material genético, né? Uhum. Pode ser por aí também, não sei. Eu fiquei só... aí é curiosidade evolutiva mesmo. Não, quando é muito deletério, né, a gente acaba não observando porque não passa na evolução, acaba não... Então, geralmente, essas deleções aqui, elas acabam em região intergênica ou intrônica, né? Dificilmente a gente vê afetando, tipo, o gene todo. Então, essas deleções aqui, eu acho que elas são coisas pequenas aqui. O que tem nessa região específica é essa coisa de diferentes cópias, né? Então, como o genoma de referência tem uma cópia grande de uma região, você vai encontrar uma deleção, mas não é que ela tem outra cópia da mesma região. Então, então aí a gente tem um viés que não é nem do experimento, né? É da própria seleção natural, né? Vai ter diminuição de variante do tipo deleção. Não sei, posso estar errado, mas é uma sensação minha. E uma outra curiosidade, vocês não fizeram nada com no-code, não? a gente tem esse monte de dado aí, mas a gente não fez nada em específico, não. É só olhou os protein coding mesmo. Vocês têm alguma vontade de fazer? Porque, assim, nesses pacientes que a gente está começando a trabalhar com Parkinson,
A gente está fazendo transcriptoma total. Me ajudem aí, Leandro e Amanda. Acho que Leandro. Transcriptoma total e alguns pequenos RNAs também, né? Né, Giovana, é isso? Mas não sei se... vai ser transcriptoma e desmol RNA. Então, vai entrar aí os long, os circ, os pi e os microRNA, né? Não, isso aí é super interessante. Eu acho que tem um monte de coisa que dá para fazer, além do que a gente fez já. Eu estou super disponível aí, se alguém tiver interesse em tanto trabalhar com essa região ou trabalhar em conjunto, fazer alguma coisa com dados, porque dá para explorar muita coisa mesmo. Bem, a gente pode conversar depois, mas eu fiquei curiosa, porque a tal, a gente sabe que a tal ela é um gene importante, né? Tem modificações importantes, e assim, do ponto de vista, toda vez que eu olho, quando eu vejo penetrância não completa, tá? Eu ainda sou uma geneticista não daquelas clássicas, né? Eu estou mais para cá do que para lá do passado. Mas quando eu vejo penetrância não completa, para mim, eu leio assim, falta de informação. É o que eu leio. Não temos informação. E aí, quando eu leio não temos informação, automaticamente eu penso em epigenoma, em epigenética, né? E como você falou que ela está hiperfosforilada, né? Para mim, tem que ter alguma coisa epigenética ou epigenômica por trás que pode estar desfazendo esse processo estrutural dos microtúbulos em si. Mas isso é só para levantar a questão para o futuro, e se a gente conseguir fazer uma coisa legal, acho que seria uma colaboração boa assim, eu ficaria muito feliz. Deixa eu ver o que a Giovana falou. Pode falar, Giovana. Poderia haver alguma associação com genes nucleares de mitocôndrias? Também. Mitocôndria, hoje em dia, voltou a ser a menina dos olhos, né? Sim! Fala, Giovana, o que você acha? Não, é basicamente isso, só uma sugestão, né? De, tipo, talvez fazer uma análise e tentar se aprofundar um pouco mais nisso, mais voltado para a mitocôndria, até porque a gente sabe, né, da importância da mitocôndria para doenças neurodegenerativas. Então, era basicamente isso. Além, obviamente, de investigar a epigenética. Poderia haver também a epigenética mitocondrial. Olha aí, Amanda. E aí, vocês fizeram o genoma, né? Fizeram o genoma, então é mais fácil da gente pegar a mitocôndria. Aqui é genoma completo mesmo. Porque aí seria legal, muito legal. Ó, Amanda, também, ó, tá vendo? Então, estamos surgindo aqui uma ideia de um trabalho conjunto aí, eu acho que ficaria muito legal. Enfim, mais alguém quer se manifestar e fazer alguma contribuição? Eu tenho uma pergunta, mas é mais... desculpa, Kátia, tu estava na frente, perdão. Pode falar, Léo. É porque, tipo, a minha dúvida é mais nesse quesito de, tipo, sequências longas, né? De reach longo. E, geralmente, PacBio e Nanopore, eu falo isso pela leitura que eu tinha de algum tempo atrás. E, geralmente, esses sequenciamentos de read longas eles estão associados com uma taxa de erro um pouquinho maior que, por exemplo, o sequenciamento Illumina. Como é que vocês fazem para trabalhar com isso assim, de maneira geral? Porque, tipo, imagina encontrar uma determinada... Que eu não sei também como foi a cobertura de vocês nesse trabalho, né? Eu acho que eu perdi. Mas, por exemplo, como é que vocês lidam com, tipo, essa taxa de erros e tal, né? Nesse caso, o sequenciamento que a gente tinha, a taxa de erro é bem alta, né? Que era uma das primeiras tecnologias. E o que a gente acabou fazendo é uma cobertura muito alta. E aí, como o erro é aleatório, né? Uma read corrige a outra. E aí a gente consegue
meio que limpar um pouco esses erros. Mas hoje em dia, se você fizer o sequenciamento mais o mais caro lá da PacBio, você consegue reads com qualidade equivalente a uma Illumina. Mas é muito caro, né? Ainda é muito caro. Mas e o nanopore? A gente não pode fazer? É mais barato para a gente nanopore. Nanopore também, mas acho que o erro do nanopore ainda não tá lá. Então, acho que teria que colocar um pouco mais cobertura, talvez, para... Assim, tudo depende do quanto você quer também, né? Porque, às vezes, para esse problema que a gente tem aqui, é mais importante você conseguir uma read bastante longa, que possa só passar a duplicação e aí você alinha ali com o que tiver, do que uma qualidade muito alta, porque se não passar, a duplicação é muito... A sequência é muito semelhante entre si, então, por mais que você tenha uma read muito boa, se ela não for longa o suficiente, ela não vai saber onde alinhar no fim das contas. Eu estou aqui pensando, Ricardo, eu acho que a gente não discutiu isso, sobre o genoma de referência de novo, que a professora até comentou. Porque essa região do MAPT, ela está numa região de telômero, não está? Não é na região do telômero. É uma região que ela está meio aqui no meio do braço aqui. Ah, tá. Porque eu ia te perguntar se você usou o genoma de referência daquele paper novo lá do T2T, mas não foi, né? Não, eu até usei o dado, mas essa região específica aqui, ela está muito parecida com o outro genoma antigo. Mas aquele dataset novo, ele está legal para buscar variantes nos telômeros e nos centrômeros, né? Porque eles conseguiram sequenciar e a gente consegue agora tentar mapear pelo menos essas regiões. Fala, André. Não, eu ia complementar na questão que o Leandro levantou, que eu acredito que esses reads longos, o objetivo não é tanto uma leitura precisa, mas a leitura da arquitetura, que eu acho que é a pergunta central do Ricardo, que é mais se teve algum rearranjo, uma deleção, duplicação. Isso eles possivelmente podem te responder melhor do que reads pequenos. Essa é a questão mesmo, porque se a gente quisesse achar SNPs, né, variantes pequenos, aí com certeza precisaria de uma qualidade alta, mas como a gente está buscando mais essa coisa de variantes grandes, né, variantes estruturais, então não precisa ter precisão de base mesmo. Né? Olha, gente, então, eu só tenho a agradecer e vou fazer um comentário assim, se vocês me permitem. Eu amo cada vez que eu vejo vocês falando em pé, dando palestra em pé. Eu peguei o Ricardo está em pé aí. Eu ainda não cheguei neste nível evolutivo, mas um dia eu chego de trabalhar e dar palestra em pé. Vai ser o máximo para mim. Fora essa brincadeira, agradeço de coração, Ricardo, de você estar dividindo com a gente um tema tão legal para pensar, né? Tantas coisas que a gente tem para fazer e acho que colaborar é o caminho, assim, né? Para a gente poder ter uma visão um pouco melhor daquela doença, porque o processo é muito, muito mais complexo do que a gente pensa. Até para as monogênicas não é tão fácil, não, como se pensava, que tem a mutação, tem a doença. Não é assim. A gente tem visto isso principalmente com as síndromes de câncer. Então, muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, professora. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Obrigado pelos comentários. São simples comentários, mas acho que são comentários interessantes que a gente sempre pode contribuir.